Olá, família, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio do Good Podcast. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre violência policial no Brasil e no mundo. Aí, gente, um assunto um pouco polêmico, né, galera? Mas, então, vamos lá, né? Eu, pelo menos, né, decidi falar sobre o tema violência policial porque é uma coisa muito recorrente, principalmente no nosso país, onde a polícia é uma das mais violentas do mundo, se não for a mais violenta do mundo, agora eu não me engano, ou se eu não me engano, não esqueci agora direitinho. Então é uma coisa muito importante de se falar, porque é uma coisa extremamente recorrente em muitos locais do nosso país. Sim, apesar da gente achar que não, é uma coisa que acontece com muita frequência. A gente vê noticiário em jornal assim, com bastante frequência também. É que normalmente eles escondem os casos, né? O importante dizer, né, gente, que a violência policial não ocorre igualmente para todos. A polícia geralmente tem um perfil de quem eles atacam, que geralmente são pessoas pretas e pobres e de áreas periféricas das cidades, que são principalmente os maiores alvos dessas operações, onde acabam tendo mortes e uma violência muito grande. Isso é uma coisa muito triste, porque mostra uma estrutura racista, né, do nosso sistema, onde pessoas negras, pobres e jovens acabam morrendo por causa do puro preconceito das pessoas. Para você ter noção, eu acho que em 2018 teve uma pesquisa, aqui no Brasil mesmo, que 6.220 pessoas foram mortas pelas mãos dos policiais. E assim, quando divulgaram esse número, muita gente começou a abafar. Ah, não, é mentira, não é assim. Porque normalmente a gente vê os policiais como um exemplo, porque eles foram escolhidos para Proteger a população, guardarem a né? gente, assim, É. defenderem a gente. Mas É, muitas vezes o exemplo é ruim, em sim, vez de ser um sim. exemplo bom. Tecnicamente, né, estão aqui pra proteger as pessoas, mas o que acaba acontecendo não é isso. As pessoas acham que os policiais aqui estão pra defender todo mundo, mas os policiais estão aqui, na verdade, pra defender a elite. Vamos ser sinceros, gente, no nosso país, quem se beneficia em tudo são as pessoas ricas e os governantes. Ou seja, a polícia vai estar ali para proteger essas pessoas ricas e esses governantes. Por isso, pessoas de áreas periféricas são as que mais morrem, porque elas não fazem parte desse grupo governante e chefe dos estados, entendeu? Eles não fazem parte da elite que tem dinheiro no país. Você E vai. porque sempre que eles fizerem alguma cagada, vai ter alguém pra defender eles. Sim, 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 Porque sim. assim, normalmente a gente não vê, né? Você fala, nossa, não deve acontecer. Mas é sempre debaixo dos panos, sabe? É verdade, as coisas sempre acontecem debaixo dos panos. Eu tinha visto uma pesquisa que, assim, uma porcentagem muito grande, eu não vou lembrar agora, mas uma porcentagem muito grande das operações policiais não são investigadas. Tipo assim, simplesmente acontece, eles matam pessoas e não é investigado. Ninguém liga, ninguém se importa. Essa é a realidade. Ninguém se importa com pessoas, com brasileiros morrendo. A troco de nada. Não, mas é bem assim mesmo. E principalmente quando tá envolvido, assim, aqueles policiais militares famosos e tal, sempre tá envolvido com o governo. Então, ali sempre passa um paninho. Ó, Uhum. eu tenho um exemplo. Quando a esposa do Cabral ela estava presa, ela teve a chance de ter prisão domiciliar só para cuidar dos seus filhos. Tipo, licença para ficar com seus filhos. Mas por que as outras mulheres da prisão não podem, Não, entendeu? sim, Sempre então, tem porque aquela. pessoas que também estão presas não têm essa oportunidade. Eles não têm, Então, eles não têm. ela foi beneficiada por ela ser esposa do Cabral e ter aquela. É por ela Como eu ser posso dizer? de um grupo, como eu falei, de um grupo da elite, de um grupo governante, de um grupo grande dentro da polícia, né? É policial? Eu me perdi. Ah, tá. Falou, Não, ele Cabral. tá no governo, eu não Ah, sei tá. exatamente se ele é Então, se é enfim, deputado. governo, né? Então, tá dentro de um negócio que assim, a gente sabe que não que não vai ter uma consequência tão grande assim pra ele. Outra coisa, galera, que assim, a polícia hoje em dia, em vez de servir pra proteger a população, ela serve de controle da população. Eles dominam a população pra fazer o que as pessoas querem. Como, por exemplo, você vai ver violência extrema
em manifestações, dependendo do movimento político que a manifestação defende. É, igual esses meses aí atrás, a gente teve um monte de manifestação para tirar o Bolsonaro do cargo dele. E aí, eu tava assistindo o jornal uma noite aqui com meus pais e passou um caso de um homem de 52 anos, eu acho, que ele tava na manifestação contra o Bolsonaro e aí os policiais atiraram nele com bala de borracha. Mas a lei permite que os policiais atirem da cintura para baixo. Tipo, pra parar os manifestantes, mas não pra intenção de machucar. Uhum. Cara, eles acertaram o olho do homem. Não, e é incrível, assim, ressaltar que a política brasileira, como eu falei, não se importa, porque aconteceu um caso bem similar em algum país da Europa, eu não vou lembrar qual que é, hoje eu tô esquecido. Mas, enfim, depois que aconteceu esse caso, proibiram o uso de bala de borracha, porque uma mulher foi baleada no olho também e ficou cega de um olho. E proibiram o uso de bala de borracha. Mas já aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa e ninguém liga. Não estão fazendo nada. O caso que foi noticiado foi dois. Foram dois, Não, que eu me lembro. gente, o governo não se importa. O governo não se importa com a população. O governo não se importa E com aí a a gente. justificativa é, o policial não teve intenção de acertar. Como não, cara? Se é da cintura pra baixo, é um grande erro você acertar na cara da pessoa. Eu acho E que aí assim, é ó, muito olho é uma triste. coisa difícil de acertar, né, gente? Olho, assim, olho não é tão grande. Não é E como se muito você triste conseguisse. porque na Ai, entrevista, o homem falava que eles tiraram a visão dele. Não foi uma coisa que vai melhorar gente, daqui não é um machucado 2 que meses, cura. um ano. Eles estão cegos, sabe? E aí eles vão dar. Eles vão ajudar com dinheiro por um período, sei lá, por 6 meses. Nossa, grande coisa, isso vai dinheiro. devolver Nossa, pra dinheiro vida por dele? 6 meses. Agora ele vai voltar a enxergar magicamente, né? Como se ele fosse voltar a enxergar. Não tem a mínima noção. Ai, Ai. gente, assim, ó. Tirando a violência explícita, né, que acontece em operações policiais, tem também a violência que a polícia tenta esconder por si própria, mas às vezes acaba saindo a público. Como o caso daquele menino do ano passado, João Pedro, não é? De 14 anos, que foi baleado dentro de casa enquanto jogava videogame. A polícia pegou o corpo dele e levou pra um lugar mó longe. Só foram achar depois de algum tempo de busca. Gente, não, olha que horror, galera. Como que você, gente, olha, pensa em um ser humano normal. Não pensa em policial, tipo assim, não pensa no cargo, porque independente de policial ou não, ele é um ser humano. Você teria coragem de matar alguém, uma criança, assim, pegar o corpo e levar embora sem ter prova nenhuma de que ele fez nada, porque ele não tinha feito nada. Gente, como você fosse uma criança. Assim, muitas vezes a gente fala, é culpa do policial. Mas assim, tem várias questões na história, Não, assim. são muitas questões. Não é todo policial que é corrupto. Só cumprem ordem de gente lá de cima, que são piores ainda. 2, tem os policiais que fazem por conta própria. Tem policial que não liga, que faz mesmo porque não tá nem aí, e é isso aí. Tava tentando me atacar. Ai, e aí, gente. o terceiro que é má gente mesmo. Ai, gente, não tem como, não tem como. A polícia no Brasil é uma coisa extremamente perigosa. Porque, assim, dependendo de onde você mora, a polícia pra você não é proteção. Se você mora num bairro um pouco mais favorecido da cidade, pra você, polícia é proteção. Se você mora na periferia, pra você, polícia é medo. Por quê? Medo de morrer. Medo de te matarem por simplesmente por você ser você. Medo de te matarem por você estar onde você mora. É uma coisa extremamente preocupante. Você não pode morar onde você mora, porque senão você tem risco de morrer. Gente, vocês veem a falta de sentido? Porque, pra mim, é um negócio, assim, terrível. Esses dias, na minha aula de literatura e língua portuguesa, a professora leu pra gente, eu não lembro se era um poema, uma crônica, não lembro ao certo. E nela falava assim, o homem chamou a polícia e falou que tinha alguém dentro da casa dele. E aí a polícia tava demorando. E aí ele falou, o que eu vou fazer? Aí ele começou a andar pela casa, tentar achar o ladrão. E aí ele ligou pra polícia de novo depois e falou, então, eu já cuidei do cara. Tá morto aqui. Não, o descaso das... Chegou em menos de 1 minuto a polícia, pra você ver a diferença, que eles não ligam. Não, assim, o descaso da polícia é uma coisa ligam. extremamente, assim, terrível. Teve um caso que aconteceu comigo, de descaso, assim mesmo, da polícia, que há um tempo atrás minha casa foi assaltada.
levaram muita coisa. Eu tava dentro da casa quando aconteceu. E assim, a gente foi fazer o boletim de ocorrência. E enquanto meus pais estavam lá, eu consegui rastrear o meu celular. Só que a gente mandou eu mandei a rastrear. Meu Deus, agora eu não sei como é que fala. Enfim, eu mandei pros meus pais, né, a localização de onde era pra estar o meu celular que tinha sido roubado. E a polícia falou que simplesmente não trabalhava com aquilo. Eles não podiam checar a localização porque eles não trabalhavam com aquilo e eles não iam ver. Gente, você tinha a localização de pessoas que roubaram a casa de alguém, com gente dentro, uma coisa extremamente perigosa, mas não, eles não estavam nem aí, eles não trabalhavam com aquilo. Tirando que tinha polícia passando perto da minha casa quando eu acordei, né, que roubaram minha casa e estava dormindo. Quando eu acordei, tinha polícia perto da minha casa. Quando minha mãe chegou, foram falar com eles. Eles falaram que eles não podiam fazer nada, que tinham que só fazer o BO. Eu entendo que, tipo assim, eles tecnicamente não podem fazer nada, porque não tem ninguém na casa nesse momento. Tipo assim, não tem nenhum criminoso na casa naquele momento. Porém, o que custa, tipo assim, dar uma olhada, dar um suporte à população? Gente, independente de rico ou pobre, a população é população do mesmo jeito. É povo. São pessoas que fazem parte do Brasil. São brasileiros. E eu acredito que não seja só com a gente que acontece isso. É com todo mundo, praticamente. Na minha casa tentaram entrar 2 vezes. E pra você ter noção, eu liguei pra minha avó. No mesmo momento, eu liguei pra polícia primeiro. Depois eu liguei pra minha avó. A minha avó conseguiu reunir os meus parentes, a minha família inteira, na minha casa, antes da polícia chegar. Não, aí chegou a polícia, caso uma viatura, gigantesco. 2 caras, aí eles entraram dentro de casa, aí falaram, nossa, complicado mesmo, né? Entrou, mas... já foram embora, né? Aquele negócio, Eles né? não Entrou na minha casa, ele... Foda, parecia, entrou, né? Putz. É tipo assim que eles respondem. Aí eles... Nada foi roubado, né? Não, mas assim, tentaram entrar, e se entrar de novo? Se eles conseguiram uma vez, por que não vão tentar outra? Aquele negócio, nada foi roubado, mas eles entraram dentro da minha casa, galera. Entraram na minha casa. Não é uma coisa simples. Como que era? Como que as pessoas eram? Quantas pessoas você viu? Eu vou rondar aqui o bairro pra ver se tem alguém andando suspeito. Não, então... Não, eles entraram dentro de casa. Legal, roubaram nada? Toma cuidado aí. Que pena, hein? Roubaram sua casa. Sacanagem. Aí eu falei, nossa, tomara que entre na casa desse vagabundo também. Porque o pior não é roubar, mano. O pior é o medo. Não, é o medo, é o medo. Depois que entrar na minha casa, velho, você não consegue dormir em paz. Você tá com qualquer barulhinho que faz, você tem medo de ser alguém que tá entrando. Não, é horrível, uma angústia gigantesca. Hoje, mano, não é só entrar e roubar. A pessoa vai entrar e, sei lá, atira na sua cabeça. Não é só entrar e pegar as coisas e vazar. Tudo bem, então... quer pegar as coisas? Pega. Só deixa eu aqui tranquila. Não, a pessoa tem o prazer de te machucar. Então, é uma questão. Eu tava dormindo dentro de casa quando roubaram minha casa. Gente, por muita sorte, eu tô aqui pra gravar esse podcast aqui com vocês hoje. Porque eu poderia muito bem ter morrido. É claro, porque... E ninguém ia assim, saber. Só iam saber quando minha mãe tivesse chegado em casa... Visto que a porta tava aberta, quando ela entrasse, eu ia estar no colchão dela, morto. E tipo assim, gente, ninguém se importa. Ninguém se importou que tinha uma criança na época dentro de casa. Um dos meus maiores medos, por ser mulher, quando tentaram entrar em casa, eu ficava sozinha. Então eu chegava da escola, então, tipo, a casa ficava vazia o dia inteiro. Então podia entrar de manhã, ficar esperando aqui. Um dos meus maiores medos era alguém entrar e me estuprar aqui, porque eu ia estar sozinha. E eu ia fazer o quê? E aí, uma vizinha da minha avó, ela foi estuprada. E aí ela foi na delegacia e falou tudo. Ela morria de medo. E a polícia não fez nada pra ajudar ela. Porque assim, o homem tentou estuprar ela. Não, estuprou, né? E aí se ele for atrás dela? Tipo, pra não denunciar, não, pior que tem gente, assim, além, tipo assim, de não denunciar, tem gente que é maluco mesmo e fica obcecado pela pessoa. A pessoa fica obcecada pela pessoa e quer fazer a mesma coisa com aquela pessoa de novo. É uma coisa extremamente perigosa. Você não pode deixar uma vítima de violência sexual exposta desse jeito, né? Na real, eu tava pensando esses dias, é tudo meio que errado. Todo o sistema brasileiro. Não, porque aí vem aquela desculpinha lá que os 3 poderes é igual um triângulo, um cuida dos outros 2, e aí sempre tá um cuidando do outro. Mas, cara,
Você vê caso de Lava Jato aí direto. Não, sim, Ai, da sim, onde sim. que saiu o dinheiro? Eles não se preocupam de procurar, porque tá sempre um ligado ao outro. E aquele Porque se você negócio, né? descobrir quem tá fazendo alguma coisa ali, vai te ferrar também. Aquele Então negócio, né? não A pessoa faz. fala, bandido bom é bandido morto. Isso é uma frase que aumenta muito, que deu uma chance muito maior do aumento da violência policial, né? Só que a questão é, o que que é bandido pra população? Porque assim, ó, bandido é só quem comete crime de roubo, de tráfico e de homicídio. Ou bandido é todo mundo que descumpre a lei. Porque se for assim, todo mundo que descumpre a lei, se você, por exemplo, baixar uma música pirata na internet, assistir um filme pirata, você você também é criminoso. Porque tá na lei que é errado você fazer pirataria. Por exemplo, jogar lixo no chão. Jogar lixo no chão é contra a lei? Eu não sei, enfim. Não. Não. Ah, eu não sei. Não, Enfim. não. Eu não sei, vai que é. Mas enfim, gente. Você fazendo coisas simples que são crime, você se torna criminoso. Porém, você não tem a mesma chance de morrer que alguém, por exemplo, que cometeu crime de roubo. Porém, Mano, tem uma coisa muito assim pontual que você pode colocar. Porque se pra essas pessoas que bandido bom é bandido morto, é gente que rouba, por que que as pessoas não saem matando político por aí? Porque político rouba muito. Então eles são criminosos tanto quanto alguém que tá na periferia e roubou. Mas não. mano, na moral, assim, às vezes eu fico pensando nisso e eu me pergunto se sou só eu que ninguém repara nisso, porque assim, tem aquela frase lá, os fins justificam os meios. Aí tem gente que fala que é errado, tem gente que fala que é certo. Mas se você parar pra perceber agora, tudo gira em volta do dinheiro. Não, Igual sim, sim. um homem é preso. Legal, sei lá, o meu pai é preso porque ele roubou medicamento da empresa dele. Aí, um político roubou 500 mil lá do dinheiro da população. Não é preso, fica lá quietinho, tá Não, então. investigando. Fica investigando por 5 anos. E quando é preso, pega e consegue prisão domiciliar. O que, que ele vai ficar? Vai ficar dentro da mansão dele, que ele comprou com esse dinheiro, descansando. Ai, gente, nossa, Não, E dá um às vezes eu fico negócio. pensando, porque assim, se põe num lugar tipo de um pai de família que não tem dinheiro, não tem emprego, porque você sabe que é difícil arrumar emprego, não é porque Sim, você não tem. sim, Ele as não tem pessoas não dinheiro, estão. não tem comida, legal, não tem. Aí ele vai lá por exemplo, rouba comida de uma casa e leva pra família dele, aí ele tem comida lá, rouba outras coisas da casa. Tá, é errado. É errado, é Pra errado. você, é errado pra pessoa que roubou, tá Sim, ligado? sim, sim. Mas aí eu fico me perguntando, ele não vai ganhar dinheiro no semáforo porque não compra, não adianta. Ai, Não dá. como você ganha dinheiro? Não ganha, não ganha. Tanta gente que morre aí de fome. Mano, mendigo é a rodo. Você anda um passo, tem 3 mendigos lá em algum lugar. Em Ele Campinas, por roubou pra exemplo. dentro da sua família. Aí ele vai preso, ele fica lá. Muitas vezes, mano, a vida de um preso Não, acaba isso é sendo horrível. melhor do que a vida de um mendigo, Não, por é exemplo. verdade. Mas, tipo assim, ó. Ele vai Você vai ter, ver. A ele vai ter pessoa, por exemplo, roubou pra lugar comer. pra guardar do Roubou pra. frio e da chuva. Ah, é. E ele vai ter comida de uma certa forma. Por exemplo, a pessoa roubou pra comer. Aí você vai ver o outro. O outro pegou e roubou negócio da população. Roubou na vacina. Coisa que é da saúde, da saúde. Ganhou $1 por negócio de vacina. Galera. Galera. Como assim, gente? Tipo assim, gente, eles não. Primeiro assim, ó. Político não precisa de dinheiro. Porque assim, eles recebem. Eles estão trabalhando, né? Eles recebem o dinheiro. Eles não precisam de tanto dinheiro assim. Assim, Mano, eu tecnicamente, não ninguém sei tá por que precisando de tanto dinheiro assim, galera. Não justifica, não justifica essas pessoas não serem tratadas igual outros criminosos por aí. Não justifica, de jeito Mano, nenhum. tá ligado? Porque a pessoa que rouba comida, ela tem meio que uma justificativa. Meu Deus. Justificativa. Justificativa. Assim, continua sendo roubo, mas a pessoa roubou pra se alimentar. A pessoa roubou porque tava morrendo de fome. Aí o outro roubou por quê? Ah, eu preciso de um jato novo, entendeu, galera? Enfim, tá precisando de um jatinho Então, novo, aí eu mano, peguei aqui da população. Eles não vão ter educação, mas tudo bem, eu tenho meu jato. eu não sei se é meio que errado eu falar isso, mas eu passaria meio que um pano pra uma pessoa que tá morrendo de fome, que é só Não, salvar a sim, família sim, dela, tá totalmente. ligado? Totalmente. A questão é que, tipo assim, essas pessoas,
geralmente pessoas que cometem crimes e entram pra esse lado é porque, por exemplo, não tiveram muita oportunidade na vida. Ninguém entra pro crime porque quer. Ninguém tem risco de morrer porque quer. Ah, mano, algumas pessoas têm. Ah, não, tipo Aham. assim, não. Existe gente de todo tipo. Existe gente que vai querer entrar por simplesmente querer essa vida. Sim, mas tem a maioria das pessoas, por exemplo, entra pra tráfico, por exemplo, porque não tem uma condição em casa e precisa de dinheiro. E aí acaba, tipo, entrando no tráfico pra sobreviver, né? Sobreviver. No tráfico, no roubo, entra pra sobreviver. E em algum momento, às vezes a pessoa até tenta sair porque, conseguiu um emprego, não vai precisar mais disso. Só que, gente, assim, você condicionar uma população a precisar disso é uma coisa, assim, horrível. Porque assim, ó, vamos lá. Por que essas pessoas estão nesse negócio? Primeiro, porque, por exemplo, a família não tem condição, porque não tem uma educação pra ensinar, porque não tem uma saúde boa. Gente, assim, pessoas que entram nessa vida é porque não tem a condição pra ter uma vida igual, ou igual o O resto da erro população começa tem. lá de cima, mano. Porque assim, imagina uma criança de 5 anos que mora num barraco. Ela não tem nem saneamento básico, ela não tem uma Sim, chance sim, de ir sim, pra sim. escola, ela não sabe nem falar direito. Gente, Aí ela tem que tomar medidas extremas pra continuar viva. sim, porque, Porque por às exemplo, sei vezes a lá, gente ela esquece tá da nesse outra negócio assim, parte. né? A Aí, gente vive a nossa vida como se fosse perfeita, é, mas esquece que tem gente lá passando fome, jogada na rua, porque não consegue sim, arrumar um sim. emprego, não consegue nada. A gente olha, né, a sociedade a partir da nossa realidade. Como a nossa realidade tá, tipo, numa vida estável, num patamar estável e em relação a essas pessoas que passam uma necessidade extrema, é um padrão de vida um pouco mais alto, a gente vê essas pessoas, a gente acaba às vezes não percebendo essas pessoas por não estar no nosso convívio. Você não, tipo, não é sempre que você vai encontrar alguém que passa fome. Dependendo de onde você convive, tá, gente? Eu não tô falando que não tem gente que passa fome. Tem muita gente que passa fome. Mas dependendo do seu convívio, da sua. Meu Deus. Da sua condição social, você tem muito menos chance de encontrar alguém que passa fome do que alguém que tá lá junto com a pessoa que tem uma condição de vida parecida. Que as pessoas em volta dele estão na mesma condição que ele, entendeu? A gente acaba, tipo, passando a vista por cima disso e não vendo os problemas que estão lá. A gente não vê os Na problemas. real, mano, nossa sociedade é uma bosta. Não, a sociedade é Mano, totalmente assim, quebrada. de coração. Não, é sério. Porque assim, a pessoa, o político lá, ele rouba por causa de dinheiro. A pessoa pobre, ela rouba por causa de dinheiro porque ela precisa de dinheiro pra viver. Mano, você já parou pra pensar que se a gente não arrumar um emprego e não ganhar dinheiro, a gente não vive? Não, então, aquele negócio, né? O capitalismo falhou, falha e falhará enquanto ele existir, entendeu? Capitalismo não Nossa, funciona. Aí, gente, as pessoas capitalismo vai questionar isso, mas eu acho que o capitalismo não funciona. Aí eu falo, mas você tem celular graças ao não. capitalismo. Eu não tô nem aí. Eu vivo num ambiente capitalista. Se eu não comprar as coisas, se eu não me manter nesse ambiente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, assim, ó, Sabe por que eu as tenho que pessoas não falam do sobreviver pra lutar capitalismo? contra, entendeu? Sabe por que as pessoas não falam do capitalismo? Hum. Porque normalmente elas estão numa situação boa. Tipo, no momento, a Claro. gente tá morando com nossos pais. Legal. Aí eu faço Enem e eu não consigo passar numa faculdade. E aí, exemplo, meus pais morrem e aí eu tô sozinha. Quem vai te ajudar? Aí Quem vai te eu já sustentar sou uma agora? adulta. É. Aí eu não consigo um emprego. Eu vou morar. Aí eu não tenho família. Aí eu vou pra rua, viro uma mendiga. Aí eu vou tentar arrumar um emprego. A primeira coisa que eles vão fazer é julgar Pela o aparência. meu filho. Ai, Eu não gente. vou conseguir. Eu vou viver o resto da minha vida na rua, lá com o potinho pedindo dinheiro, Sim, sim, sim. porque senão eu não vou ter comida. Claro que tem aquelas Ai, pessoas que ajudam, mas nem sempre sim. todo mundo consegue se ajudar. Eu adoro né? aquele negócio que as pessoas, tipo, pegam e falam assim, nossa, mas ele mora na rua, é só, tipo, comprar uma casa, é só arrumar um emprego. Como se fosse fácil você numa situação de rua, uma situação extremamente fragilizada, você conseguir arrumar um emprego. Gente, você não tem lugar pra dormir. Como é que você vai arranjar um emprego? Gente, você está lutando pra sobreviver. Essa é a questão que a gente tem que colocar, né? A maioria da população não está vivendo, está sobrevivendo. A população não Isso. tá aproveitando a vida, ela tá lutando pra conseguir sobreviver, pra Claro que a gente conseguir tem tá lá cada uma dia. vida boa comparado
as outras épocas, igual a gente, tem um sofá, Ah, tem. não, sim, sim. A gente vive uma vida de luxo. A gente vive uma Mas eu vida tô muito falando boa de uma comparado com outras vida pessoas. que você vai viver o resto dela pensando assim: hoje eu tenho que acordar 4 horas, eu vou para o meu emprego para conseguir o dinheiro do mês, para chegar em casa, pagar as minhas contas, pagar isso aqui, porque sem o dinheiro eu não vou conseguir bancar isso e eu vou perder tudo. Esse é o único objetivo de uma vida, tipo, uma pessoa que tem um patamar médio, assim, uma classe média. Uhum. E agora aí, cara, você fala, não, mas eu vou guardar dinheiro, aí eu viajo umas 2 vezes no ano. 2 vezes vai compensar o seu Não, o tempo que você ficou, né? sofrimento entendeu? E agora que, tipo assim, a gente deu essa discrepância, né, da pessoa que é fragilizada e a pessoa que não, voltando pro foco principal, né, que é a violência policial. Como a gente falou, pessoas que estão em situação fragilizada, que entram no crime, às vezes por esse tipo de coisa, acabam morrendo com muito mais chance. Além de pessoas pretas, pobres, geralmente quem mais morre são pessoas jovens. Então, vamos lá. A pessoa tá lá entre os seus 16 e 24 anos, é mais ou menos essa faixa aí que morre. Gente, 24 anos é uma pessoa extremamente jovem, não sei pra vocês, mas pra mim é uma pessoa muito jovem. Tá começando a vida adulta, e a pessoa vai morrer. Às vezes nem fez nada, às vezes nem estava envolvido com nada, mas às vezes mora naquele local onde a criminalidade é alta, é uma pessoa preta, que mora meu Deus, esqueci o nome. Subúrbio. Sim, mora num... enfim, mora numa região periférica. Vai morrer porque sim. Porque vai morrer porque sim, porque a polícia acha que é bandido, então mata. Eles não Aquele estão nem aí. pré-julgamento, né, cara? Igual a gente fala, a violência policial entra em vários fatores, igual a gente tava falando. Sim, sim, O sim. machismo, o racismo, Homofobia também. homofobia. Muitos casos de pessoas Porque, LGBT que são agredidas na rua por policiais porque sim. Não tem motivo, porque sim. E quando, mano, eu fico indignada. E quando as pessoas são confundidas, assim, vamos falar, que eles falam que são confundidas. Eu já vi um caso, tipo, de eles confundirem. Tipo, o cara tinha 35 anos, era o que tinha que ser preso. E pegaram um cara de 20 anos. Nossa. Tinha claramente uma diferença. Mas ele não tinha dinheiro pra ter um julgamento, vamos falar, correto. Uhum. E aí ele ficou preso por anos na cadeia e ele não fez nada. Aí vem um vagabundo e fala assim: eu defendo a pena de morte. Você defende a pena de morte? Aqui no Brasil, vamos supor, tem 500 pessoas na cadeia. Porque não é seu rabo que tá lá, né? Não é você que não fez nada e tá preso. Ter feito nada. Aí, outra coisa também, dentro das cadeias, é onde mais ocorre violência policial, certeza. Não, sim. Primeiro que as cadeias são um ambiente desumano, né? 40 pessoas numa cela pra 5, não dá certo, né, galera? Gente... Eu sei que as pessoas erram, mas quem é você pra julgar uma pessoa? Você também deve ter errado. Gente, assim... mas a pessoa matou ali, tudo bem. Mas erros são erros. Claro que tem uma diferença de um erro enorme e um erro. Mas a pessoa matou. E o policial que matou e tá lá de boaça na vida dele? Ele tá de boa, né? Ele não tem problema, ele pode matar. Cadeia feminina, pra você ter noção. Exemplo, lá tem 500 mulheres lá, 25 ficam no mesmo período lá menstruadas. Uhum. Você tem um pacote, normalmente o ciclo dura em média 3 a 5 dias. Exemplo que dura 5 para essas 25. Vamos você tem, negócio, né? Lá vai ter um pacote de 30 absorventes. O que você faz? Você escolhe quem vai usar e quem não vai usar. Não, aquele negócio, sei lá, cada dia uma pessoa, né? Porque não tem muito o que fazer. Porque senão aí... É triste. É triste, cara. É triste. E aquele negócio, né? As pessoas, por não ter um julgamento desses casos, não ter um julgamento direito, porque assim, ó, a maioria da parte da população, como a gente falou, não tem dinheiro pra pagar um advogado. Advogado é uma coisa extremamente cara, uma coisa da elite. Aí vem o advogado do governo. Não ajuda nada. Não, super bom, né, galera? A gente tá vendo. É que o governo só dá coisa de qualidade, a gente vê pelos negócios, né? E aí, gente, essa pessoa não vai ter o mesmo julgamento que ela teria se ela tivesse um advogado de qualidade. Não tô falando que todo advogado que trabalha pro governo é um advogado ruim, tá? Porém, assim, gente, não vai ser a mesma qualidade que, por exemplo, um advogado que você pagou. Porque assim, a pessoa tá interessada no dinheiro. A pessoa tá interessada no dinheiro.
melhor, né? Se ela vai ganhar bastante pelo seu caso, ela vai fazer um trabalho melhor. Por isso que os políticos se safam desse tipo de coisa. Além de ter os esquemas por dentro, né? Tem gente que tem condição, né? O dinheiro que eles roubou, eles estão usando pra pagar o advogado pra eles saírem. É claro. Não, Não gente. Então. E o negócio de violência, tipo assim, dentro das cadeias, é obviamente uma coisa muito... Negócio, porque assim, a pessoa pode até ter entrado na cadeia sem cometer crime, foi confundido e foi preso. Mas lá dentro ele vai acabar entrando pra essa vida. Se não entrar é porque é muito resistente. Uma pessoa muito forte, uma pessoa muito perseverante, assim, mas às vezes acaba entrando por pura espontânea pressão, sabe? E outra, a cadeia resolve muito, porque assim, eu já tive gente da minha família que já foi presa. E lá você tem mais tráfico de droga do que. É mais fácil você arrumar droga na cadeia do que aqui fora. Então, a cadeia, na verdade, era pra reestruturar a pessoa pra ela voltar pra sociedade, né? Tipo assim, tecnicamente, a cadeia pra, tipo, tá lá pra ensinar a pessoa a conviver em sociedade, pra ela voltar pra ela. Só que não, as nossas cadeias são feitas pra punir e pra fazer aquelas pessoas sofrerem. Pelo menos pelo jeito que funciona, é assim. Mano, a pessoa só vai mudar se ela quer mudar. Não. Ela não vai mudar só porque você tacou ela em um lugar assim. Ela vai viver em uma péssima condição. Mas se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. E, tipo assim, é uma escolha, cara. Você tirar a pessoa, por exemplo, de um local e colocar ela em um outro local de extrema violência, não vai mudar nada. Os dois locais têm extrema violência, os dois locais têm extremo crime, os dois locais têm gente ruim que vai corromper essas pessoas. E os dois locais têm agressão da própria polícia. Porque assim, você tá num ambiente desse, você acaba achando que a polícia que tá errada. Por quê? Você tá lá dentro, a polícia faz o que quer com você, porque ninguém tá lá pra fiscalizar. Se eles não vão com a sua cara, se eles quiserem pegar você, arrancar você da cela e te meter a porrada, eles vão te meter a porrada. Quem vai fazer alguma coisa? Ninguém vai fazer nada. Porque não tem ninguém ali pra defender você. Aí as pessoas falam, os direitos humanos defendem bandido. Não defende bandido. Eles estão defendendo pessoas que não tiveram acesso às coisas, que não conseguem, que vivem de um jeito que a maior parte da população não deveria viver. Eles defendem pessoas que estão sendo acusadas por coisa que elas não fizeram. Gente, calma aí que me deu um ódio, calma aí que eu tô... O duro, mano, é que as pessoas que falam, será que elas são tão boas assim mesmo? Porque assim, mano, exemplo, uma pessoa matou, foi pra cadeia. Tá, aí eu vou dar um caso assim, não tão pesado. Uma mulher que foi estuprada pelo marido. Nossa, e não aí tão ela pesado. vai pra se defender, mata o carinha. Sim. Feliz. Fico muito feliz. Aí, plenamente. O que acontece? Ela vai presa. Por quê? Porque você matou. Mas cadê a polícia na hora que ela... Que ela ligou, que ela pediu ajuda. De ajuda. Aí você fala, tem a lei da Maria da Penha. Mano, você sabe a história daquela mulher? Nossa, mulher sofreu muito, né? Até conseguir esse negócio da lei. Da cintura pra baixo. Ela levou um tiro do marido. Ela foi eletrocutada. Ela foi, assim, uma baixaria total. Não, então, essa é a mesma pessoa que fala, né? Pode falar. Ela entra na justiça e a justiça não faz nada pra ela. Só depois que ela fica paralisada, mano, que aí depois de alguns anos ela consegue isso. E até hoje ela é falha. A justiça brasileira é falha, Vini. Sim, é falha. Em todos os sentidos possíveis. Sim. Não só o policial, como mas o deputado. Não, a justiça brasileira é falha. Aí, por exemplo, você vai ver a pessoa que fala desse negócio, né? Aí coloca no Enem, dá uma solução. Não tem solução, sabe? Porque a solução é você reestruturar a nossa sociedade, mas pra reestruturar a sociedade, não tem como reestruturar a sociedade assim do nada. É impossível. Só se tacar uma bomba e matar todos os começar tudo de novo. Não, começar tudo de novo. Porque assim, eu sempre achei que, tipo, da solução até que poderia acontecer. Mas não, agora que a gente tá praticamente terminando a escola, né? E a gente vai começar a vida adulta. Sim. Mano, não tem como, porque assim, dentro de casa, exemplo, é eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Sim. Eu odeio jogar lixo na rua. Toda vez que alguém joga lixo na rua do meu lado, eu fico putaço e falo umas merda. Mas aí, mesmo eu falando, isso é errado. Olha que a gente ganha um planeta pra gente e você tá fazendo o quê?
esfaqueando o planeta. Você tá matando o que deixa você vivo. Não, sim. E aí, 2 horas depois, a Benção vai lá, amassa o papel e joga no chão. Adianta, Vini? Não adianta. Aí a questão, Porque tipo assim, sempre vai ter uma pessoa que não vai querer É, fazer. tem a mesma pessoa que fala do negócio, né? Dos direitos humanos. A mesma pessoa que fala dos direitos humanos lá. Ai, direitos humanos defende bandido. Ai, bandido bom e bandido morto. É o moço, é homem hétero branco homofóbico que bate na mulher. Pra mim é esse negócio. É o bolsonarista que bate na mulher porque a mulher tem que ser submissa e não tá nem aí. Entendeu? E assim, ele é criminoso do mesmo jeito, porque a violência contra a mulher é crime, homofobia é crime. Mas pra ele não tá cometendo nada de errado, ele não é um criminoso, então ele não merece morrer. Mas aqui, Só sabe quem sofre na pele, filho. Ah, sim, tu sabe quem Porque sofre na se pele. esse cara ficar preso 10 anos na cadeia e passa pelas aquelas condições todas, ele vai entender. Ah, Se sim. ele é espancado por uma pessoa que tem que manter segredo por um bom tempo, porque não tem. Mano, eu odeio quando alguém vem e fala assim: ah, por que a mulher não vai e fala? Porque não tem como, cara. Não, Não gente, tem como. Gente, primeiro assim, você tá numa situação de medo. Pessoas que estão sob situação de medo, estresse, não trabalham com a mente do mesmo jeito. Você tá com medo, você não vai ter a mesma reação que alguém que não tá com medo. Você tá estressado, você não vai ter a mesma reação se você estivesse calmo. Você não pensa direito, você não vai pensar em fazer tal coisa porque você tá E estressado, sabe você o não que é consegue. pior? Quando você vai lá e fala pra uma pessoa que você confia. Exemplo, umas 2 pessoas da sua família que você gosta e confia. E aquela pessoa faz Julga você você. se sentir errado. Julga você. E aí o que você faz? Você guarda segredo, mano. Sim, Você sim, guarda e aquilo vai corroendo você. Por quê? Porque as pessoas estão te chamando, estão falando que você é errado, mas você sabe que você não é errado, mas não tem como você fazer nada porque Sim. você depende de alguma forma E daquela você pessoa. tentou, né? Tipo, você tentou ajuda e a ajuda não chegou. E você acha que a pessoa vai ter essa noção que vai conseguir ajuda se ela tentou e não conseguiu? E essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com outras são criminosas do mesmo jeito, mas a polícia não mata. Por quê? Porque quem faz isso é o senhorzinho de branco, de sei lá quantos anos, de classe média, que bate na mulher porque quer. Que tá indo E trabalhar julgar, todo dia mano. direitinho, mas bate na mulher, bate no filho que é gay. Aí dane-se, né? Aí dane-se. Pra mim, pra julgar o errado, você tem que ser certo. Não, É. você tem que ser 100% certo. Sim, sim. Porque todo mundo é um pouco errado e um pouco certo. Não, sim, Entendeu? Você não pode julgar se você é errado, você também não pode julgar a pessoa errada. Se você faz uma piadinha homofóbica com seu coleguinha de 12 anos, Você não pode. você continua. É. Você é errado. Você é errado. Você de algum modo é errado. Você é igual aquela pessoa, porque esse coleguinha de 12 anos pode ficar mal igual uma pessoa de 21 anos pode ficar. Exatamente, isso não muda E você nada. que praticou isso aí com criança ainda, pode se tornar pior no futuro. Você pode ser a pessoa que espanca. Sim, sim, sim. Aí, né, volto pro negócio do caso. Pela violência ser a maioria das vezes com pessoas pretas, por exemplo, o que mais acontece? Meu pai é uma pessoa preta, uma pessoa negra. Ele tem a pele um pouco menos retinta, porém ele é uma pessoa negra. E eu já vi vários casos de racismo em relação a coisas de segurança, por exemplo. Ele já me falou várias vezes, por exemplo, quando ele era da minha idade, que a polícia chegou nele. Ele tava junto com meu tio, inclusive. Já, tipo, xinga mesmo, manda voltar pra casa, pergunta o que tá fazendo e usa xingamentos racistas. E, tipo assim, não era polícia, mas era setor de segurança, era um segurança. Eu vi, porque eu tava no local. A gente tinha viajado pra Curitiba. O Sul não tem o melhor histórico do mundo, né, galera? Vamos concordar que o Sul é complicado. Todo respeito às pessoas do Sul. Porém, tem gente do Sul que não enfim. A gente tava num shopping, fomos comer, porque a gente tava de viagem. Tava voltando pro carro, uma mulher branca, né, gente? Toda pose de madame, pegou e passou. De boa, ninguém pediu alguma coisa pra ela? Não pediu nada. Aí vai eu e minha mãe, a gente é branco também. E minha irmã, passamos, tudo bem. Meu pai tava um pouco atrás. E aí, né, quando meu pai foi passar, o segurança barra ele e fala assim: o que você tá fazendo aqui? Pra você entrar aqui, você precisa do negócio, do comprovante do seu estacionamento.
Aí ele, tipo assim, ué, por que eu preciso do comprovante do estacionamento? Porque minha mulher passou, minha mulher não precisa mostrar o comprovante do estacionamento. Por quê? Porque ele é uma pessoa negra, uma pessoa preta. E as pessoas têm preconceito independente ai, a sociedade evoluída. A sociedade evoluída é merda nenhuma, pra pessoas ter preconceito de qualquer jeito. E a gente teve que brigar, a gente teve que falar, não, não, não. Aí deixou. Chamamos o gerente. Aí o gerente, por incrível que pareça, também era uma pessoa preta. E assim, ele, tipo assim, não teve nada a ver. Ele tava fazendo um negócio de segurança. Galera, não era segurança, era simplesmente preconceito. Não, não faz sentido. E o pior é quem passa pano, Ah, cara. e as pessoas passam pano. Quem vê que tá errado e continua quieto. Sim, sim. Aí você vê, né, que, tipo assim, não é só a polícia, é toda estrutura é racista. Toda estrutura é preconceituosa e estruturas de segurança são mais preconceituosas ainda. Na minha opinião, estruturas de segurança que tentam, tipo, proteger a população, as pessoas, são mais preconceituosas ainda. Porque É utilizam. assim, cara, o médico salva a vida. Ele tá ali pra ajudar a pessoa. Sim. Aí aquele médico mata uma pessoa, sei lá. Ai, briguei, matei ele numa briga de rua. Não tem o menor sentido. Você dedicou a sua vida, você tá num cargo pra salvar aquelas pessoas, pra Não, guardar, sim. pra você ajudar aquelas pessoas, mas você é a mesma pessoa que machuca É. elas. É o que a gente tava falando da polícia, porque assim, a polícia é pra guardar, a polícia é pra proteger, a polícia é pra, né, tá lá pra população. Mas por E muitas outra, vezes se ela a fere a gente não pode população. confiar na polícia, se a gente não pode, eu tenho a polícia pra me guardar, a gente vai confiar em quem, cara? Não, sim, você não A tem, gente tem vai ter como. quem? Não tem como. A gente não tem ninguém. A pessoa, por exemplo, que nasce numa situação periférica, tem medo da polícia desde criança. Ela vai confiar na polícia? Óbvio que não. Ela já viu parente sendo morto pela polícia, ela já viu amigo sendo morto pela polícia. Como é que você como é que você confia em alguém que matou gente que você ama? Eu não confiaria. Você confiaria Não tem em como, alguém que matou não gente que tem você como. ama? Eu não confiaria. Ai, Só pra gente, entender é também, a gente complicado. tá indo nesse assunto mais amplo, tipo, falando de machismo, homofobia, Ah, pra porque tá mostrar, tudo né? meio que É. ligado. Não, a É, sociedade porque interliga essas coisas. A gente tem que mostrar como o preconceito atinge as coisas pra mostrar como as instituições e as pessoas reagem ao preconceito. Porque a gente é criado numa sociedade que tem tudo isso, mano. Que tem machismo, homofobia, racismo, tem tudo isso. E aí, no caminhar da sua vida, você tem a chance de escolher se você quer ou não continuar nessa situação. Ou também tem a situação de você ser meio que intencionado a escolher o caminho mal ou o Uhum, caminho ruim. uhum, Mas tudo isso é porque aconteceu alguma coisa com você, não é sim. do nada. Falando da ineficiência policial, a gente tem uma coisa muito recente que aconteceu, né, em relação à ineficiência policial, que foi o caso Lázaro, que demorou sei lá quantos dias pra pegar ele. Nossa. Tiveram várias chances de catar o cara, mas mesmo assim não conseguiram. Uma das chances tinham entrado em contato com uma família que morava na região onde ele tava, entregaram o número de um investigador, se eu não me engano, pra família. E quando ele entrou na casa, a filha da família conseguiu se esconder debaixo da cama, se eu não me engano, e avisou a polícia que ele tava lá. Mandou mensagem pro cara: ah, ele tá aqui. Em vez deles simplesmente irem lá, emboscar ele e capturar. Não, eles ligaram pra menina. Parece filme de terror. Parece filme de terror que, tipo assim, você liga pra você, tipo, você avisa a polícia, aí, tipo, toca o telefone e o cara percebe que você tá lá. Foi exatamente isso, gente, eu imagino o Na desespero. verdade, o nosso tema central ia ser o caso do Lázaro. Sim, sim. Mas aí a gente decidiu ampliar porque tem muita coisa para falar Tem muita coisa pra nesse falar. assunto. E todo respeito, a polícia fez um bom trabalho de ter conseguido pegar ele, sim. Tinha autorização de atirar, porque o cara foi um monstro, sim. Concordo. Mas tipo assim, Mas o tempo que 20 levou. dias pra pegar um cara, mano. Gente. Um Gente, cara? não. Galera, não é como se a pessoa fosse o mestre dos magos. Não é como se ele simplesmente desaparecesse. Ele tava em algum lugar. E quando tiveram Cara, chance de virou um pegar, fizeram helicóptero. merda. Então, assim, não tem como defender. A polícia fez merda. A polícia poderia ter evitado morte. A polícia poderia ter evitado isso aqui, essa situação, muitas vezes. Mas não evitou.
Não E conseguiu. aí, mano, só porque matou o cara, aí a polícia fez um trabalho impecável, ai meu Deus. E esses 20 dias? E esses 20 dias que ele tirou 4 vidas? É. E as pessoas que 4 ou mais morreram pela vezes. ineficiência deles, as pessoas que morreram porque eles não conseguiram pegar Podia antes. ter pegado antes, mano. Não é possível que, sei lá, 200 policiais não achem um homem. Ai, gente, Não é ninguém possível, porque conhece faz Mata trabalho tão de bem corpo. assim. Não existe ninguém da polícia que tem conhecimento de área, não? Porque assim, ó, gente, ele é Aí, uma pessoa normal da população, né? Aparentemente era. Ele era um criminoso, mas ele era uma. Enfim, criminosos são pessoas normais. Gente, não tinha ninguém que tinha a mesma quantidade de conhecimento que ele. Acho que é impossível alguém que não tivesse a mesma quantidade de conhecimento que ele em aí relação à vem aquela região. historinha, cara, de ter gente envolvida. Porque, pra justificar. Será que tinha mesmo? Porque muitas vezes passa as coisas na televisão só pra enganar a gente, Ai, lá no negócio do Covid. Você uhum. acha que começou os casos de Covid um dia depois do carnaval? No carnaval tava todo mundo curado, Não, todo não, no mundo. carnaval tava todo mundo de boa. Aí no outro dia já tinha 50. Brotou assim. Mano, Não, é que assim, eu acho tipo, que a nasceu. gente não sabe um terço das coisas que acontecem. Não, sabe. Não sabe. Gente, o Covid com certeza tava aí bem antes. Mas assim, né? O negócio que a gente já falou do dinheiro. Dinheiro, 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 né, galera? Ah, e eu queria falar outra coisa no caso do Lázaro. A polícia fez muito bem de ter pegado ele. Sim, sim, sim. Mas não vou criticar porque matou, porque tinha autorização, ele foi uma É. pessoa horrível. Mas o quê? Eles pegaram um cara que tava procurando há bons dias. Fizeram justiça. Legal. Aí, o cara tava morto. Ele não ia morder, ele não ia sugar a sua alma. Aqui a polícia às vezes Ele tem que ser o tava lá no exemplo, né? chão. Mas ela nunca é o exemplo. Custa pegar a maca de dentro da ambulância, levar até lá, colocar o cara e levar pra ambulância de novo. Não, ele já morreu de Agora qualquer jeito. Não ia precisa fazer muita pegar o diferença cara. fazer isso, né? O jeito que pega é desumano. Assim, a pessoa é Pegou o desumana? É cara igual um desumana. Mas fazer o palito. negócio, gente, é como se fosse lixo. Assim, Pegou o embora o cara ser igual um humano seja um palito, assassino, o tacou ser humano lá. não é lixo, entende? Ele tinha que morrer? Tinha que morrer porque ele matou muita gente. Assim, na minha opinião, né? Serial killer é uma coisa muito horrível, né? Ele independente de, tipo, de justiça ou não, na minha opinião, fizeram certo em matar ele. Só que o jeito que eles tratam o corpo da pessoa chega a ser estranho, chega a ser Ai, desumano, não é. sabe? Eu achei estranho. É Porque pesado, é se for como pesado. uma pessoa, o cara foi horrível. Eu entendo que o cara foi horrível e ele Sim. merecia morrer. Mas do jeito que pegou ele, eu vi o vídeo, minha mãe me mostrou Eu depois. também. Foi totalmente. Eu fiquei, meu Deus, eu não consegui ver o Lázaro ali, porque eu consegui ver uma pessoa que foi pegada igual um lixo e tacada dentro de uma caçamba. O Sabe qual que é cara o pior? tava morto. O pior é O cara pensar que tava eles fazem morto. isso com pessoas que não fizeram nada. Tipo o menino lá que eu falei no início. Porque eles jogaram ele num lugar lá pra esconder o corpo. Então, foi ele que ele. Enfim, eu não sei se foram ele que jogaram pra esconder o corpo ou se acharam o corpo no IML. Porém, enfim. Enfim, tem policial que faz isso. Já acho que teve mais casos que assim, encontraram um corpo em algum lugar. Em algum lugar. É assim. E você acha que eles não pegam o corpo desse mesmo jeito? Infelizmente é assim. E eu não consigo falar pra vocês uma solução. Porque Eu não não tem consigo. solução. A A sociedade tá gente vai ter quebrada. uma solução burra, uma solução inútil. Porque assim, eu não sei como dar uma solução, porque Solução. Vamos nem todo conscientizar a mundo vai conseguir. população. Conscientizar a população não tá matando ninguém. Quem tá matando é a polícia. Conscientiza a polícia. Prende de verdade quem Igual mata. o Quero ver o que acontece. TikTok, igual o TikTok falou. Solução, um segundo apocalipse. Igual Exatamente. Solução, dilúvio. Mata todo mundo. Deixa só dois assim. E aí. E Ai, eu galera. não sei porque, cara, tem pessoas que eu não consigo entender porque são tão más, entendeu? Uhum. Às vezes são pessoas que não passaram por nada, mas só escolhem ser ruins, fazer o mal para as pessoas. Sim. Por quê, sabe? Não entra na minha cabeça. Mas, As gente. coisas poderiam ser tão mais fáceis. Ai. Pô, tá bom, existe o capitalismo, tá? Então, seja igualdade. Ai. Não tem. Se tudo fosse feito do jeito correto, não precisava dessa angústia de ficar fazendo as coisas toda hora, de num lugar, num país, as pessoas passarem fome. Mas aquele negócio, numa Podia ser sociedade. tudo igual.
que se baseie em quanto mais você tem, nunca vai ser igual. Porque quanto menos você tiver, menos você é igual aos outros. Sim. Mas, gente, eu acho que a gente vai acabando por aqui. Muito obrigado se você ouviu aqui até o final. Gostaria de pedir, se você tá vendo pelo YouTube, se você der o seu like, se inscrever aí. No Spotify também, se inscreve aqui no Good Podcast pra ficar sabendo quando lançar novos episódios. Segue no Instagram Segue também. no Instagram. Qual que é o Instagram? O @Gomes, por favor. @good.podcast. Segue a gente também no Instagram. Me segue nas minhas outras redes sociais, no caso, né? Vini.dn. Gomes, se você agora. Gomes.julia05. Vai estar lá também no Instagram do Good Podcast. E também, eu falei no último podcast que a gente ia colocar algumas informações lá no feed do Insta mesmo. Então lá vai ter algumas notícias que a gente falou um pouquinho hoje aqui. Vai ter algumas informações também, pra ficar mais claro. Mas foi isso, gente. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Foi isso e tchau.